Levante a sua mão para o Pai. Diga: Pai, Tu me trouxeste aqui com um propósito divino. Eu abro o meu coração para o mover do Teu Espírito e da Tua palavra. Eu estou aberto e eu me exponho à luz do Teu Espírito e da Tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia! Glória, glória, glória. Todo aquele que vem a Jesus, ele passa por uma experiência profunda em seu espírito. O que de fato acontece? Quando a semente de Deus é plantada dentro do nosso espírito, o Espírito Santo vem aí em nosso espírito e faz germinar dentro de nós um filho para Deus. E esse filho de Deus dentro de nós tem a semente de Deus, tem as marcas de Deus. Ele se torna participante da natureza de Deus. Ele é filho de Deus. E quem é filho? Filho é aquele que é gerado pela semente do Pai. Somos gerados da semente de Deus. E algo acontece, é que o nosso espírito se transforma num santuário. Diga: eu sou um santuário. E o que é um santuário? É o lugar onde Deus habita. Santuário é o lugar onde a glória de Deus assiste. Santuário é o lugar a partir de onde Deus vai falar. Agora, como é que eu sou um santuário? Deus dentro de mim. Que coisa tremenda! Deus em mim, na pessoa do Espírito Santo. Eu, a habitação de Deus, eu transportando a vida de Deus aqui na terra. Quer dizer que onde eu vou, Deus está comigo? Sim. É isso que Paulo diz: não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Glória! Não é o religioso, porque tem muitos religiosos, e ser religioso não é necessariamente ser cristão. Aliás, ser cristão não é ser religioso. Ser cristão é ser a reprodução de Jesus Cristo. Diga isto. Ser cristão é ser a reprodução de Jesus Cristo. Se eu sou gerado da semente de Deus, que é a palavra de Deus, e a palavra é uma pessoa, a palavra é Jesus, toda semente produz de acordo com a sua espécie, isso significa que eu tenho que manifestar a vida de Deus, eu tenho que me parecer com Jesus, eu tenho que manifestar o fruto da vida de Deus, senão eu não sou filho. Se a palavra não muda a minha natureza, eu não tive uma experiência real. Se a palavra só atingiu a minha mente, se a palavra só atingiu as minhas emoções, eu não tenho uma experiência real com Deus. Então, antes que nós possamos falar de uma restauração da alma, nós precisamos entender que essa alma a ser restaurada, será restaurada na vida daquele que teve uma experiência de novo nascimento. Novo nascimento. A recriação do seu espírito. Mas surge aí um ponto: meu espírito é recriado, tenho a vida de Deus, tenho a natureza de Deus, mas de repente olhamos para a igreja e verificamos que no meio desses filhos de Deus vamos encontrar corações despedaçados, feridos, amargurados, cheios de mágoa, de inveja, de depressão, de opressão, de mentira, de instabilidade, de indecisão. Como é que vamos ajustar esse quadro com a natureza recriada? Não é para fazer uma pergunta? Nós recebemos muitas cartas. E qualquer um de vocês, se tivesse acesso aos nossos arquivos, talvez sairiam chocados
ao se depararem com tantos problemas no meio da igreja. Aqueles que nos procuram em cada lugar por onde viajamos, vêm transmitindo grandes conflitos interiores. Os bilhetinhos que nos passam, quando nós nos reunimos para orar nas quartas-feiras com o pessoal do escritório, então cada um começa a ler os problemas e até um choque, misericórdia, ou misericórdia de vez em quando sai, misericórdia, porque há tanto drama dentro do coração das pessoas e dos lares, e essas não são as pessoas do mundo lá fora, essas são as pessoas da igreja. Será que nós passamos muito tempo falando de um céu futuro e deixamos o povo de Deus rastejando, cheio de feridas? Será que ignoramos quais são as táticas do inimigo para destruir o povo de Deus? Ora, nosso assunto durante estes próximos dias será a alma, pois foi isso que os irmãos nos pediram. E nós vamos ministrar exatamente na área que foi solicitada. Vamos tratar da alma. E queremos ler um primeiro texto esta noite, em Deuteronômio, no capítulo 1, no versículo 8. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 8. Este texto está no contexto do povo chegando à terra da promessa. Deus conduziu o povo por mão de Moisés. E no versículo 8, quando eles chegam diante da terra, eles estão aí. Eles veem toda a terra prometida por Deus. Esta é a palavra do Senhor: eis que tenho posto esta terra diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor prometeu com juramento dar a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Vou repetir: eis que tenho posto esta terra diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor prometeu com juramento dar a vossos pais. A outra tradução diz: entrai e possuí a terra que o Senhor deu. Você vai dizer alto lá: se o Senhor me deu, como é que eu tenho que entrar e possuir? A terra não é automaticamente minha? Se Deus me deu, por que tenho eu de entrar para possuí-la? O Senhor falou a Josué: todo lugar em que pisar a planta do vosso pé será vosso. Mas por outro lado o Senhor diz: eis aí a terra que eu vos dei. Eu vos dei a terra. Mas agora, a terra só é sua, se você puser o pé nela. Diga: o dar é de Deus, mas o possuir é nosso. Deus nos dá tudo em Cristo Jesus, mas compete a cada um de nós tomar posse de cada bênção do Calvário. E até que tomemos conhecimento de cada aspecto das bênçãos espirituais e tomemos posse, todas as promessas e esses bens que são nossos por direito de promessa e de herança, é como se não fossem. Amados, Deus quer que o seu povo se levante hoje e reine no meio dos seus inimigos, reine no meio dos seus adversários. Nós estamos olhando para um povo doente, escravizado, amarrado, cujas almas estão prisioneiras, feridas, destroçadas,
Não é possível. Nós temos que dizer um basta. Vamos procurar entender o que é que está acontecendo. Como é que a vida do Espírito, a redenção que eu tenho em Jesus, pode me fortalecer para eu enfrentar essa situação e andar em vitória. É claro que Deus não quer que você viva assim, cheio de depressão, de opressão, tomando comprimido para dormir, cheio de tristeza, de amarras, de problemas, chorando nesta esquina, naquela esquina, cheio de angústia. Alto lá! Jesus disse: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Glória a Deus! Mas vamos encarar alguns aspectos. Eu gostaria de trazer duas figuras. E tudo será dentro da Bíblia. A primeira figura é esta da terra. Possui a terra. A terra é vossa, mas ela precisa ser conquistada. E um princípio que queremos estabelecer agora é este: não recebemos tudo automaticamente. Diga isso para o seu vizinho. Nada é automático. A terra será possuída pela batalha. Diga: a terra será possuída pela batalha, pela conquista. Há uma conquista. A terra é minha por direito de herança e de promessa, mas compete a mim possuí-la. E o modo de possuir a terra é pela batalha. Deus deu a terra de Canaã, e esta terra aqui é um tipo da vida cristã. Nosso espírito, amados, é recriado por Deus, mas a nossa alma precisa ser conquistada. Existem batalhas a serem conquistadas do lado de fora de nós e do lado de dentro. É preciso possuir a terra por fora e por dentro. Não vou me deter muito na posse da terra por fora. Vou me deter mais na posse da terra por dentro. Mas vamos estabelecer os princípios dentro da palavra de Deus. Abre em Deuteronômio capítulo 2, versículo 24. Deuteronômio capítulo 2, versículo 24. E vamos fundamentar o que dissemos, que a terra será possuída pela batalha. Capítulo 2, versículo 24 de Deuteronômio: levantai-vos, parti, e passai o ribeiro de Arnon. Eis que entreguei nas tuas mãos a Sion o amorreu, rei de Asbom, e a sua terra. Começa e a ti apoderares dela, contendendo com eles em peleja. Levantai-vos, parti, passai o ribeiro, entrai na terra, porque eu tenho entregue o rei. Quem é o rei? O inimigo que infesta a terra, nas tuas mãos. Então começa agora a te apoderares da terra. Como? Contendendo com os inimigos em peleja. Diga: sou um guerreiro. Sou um batalhador. Quais são os inimigos externos? Naturalmente, Satanás com todos os seus demônios. São os inimigos externos. E existe aqui um tipo em Josué. Josué vai adiante do povo e vence os reis. Jesus Cristo é o nosso Josué, que veio à frente e venceu os reis. Ele venceu a Satanás, venceu os seus príncipes, principados, venceu suas potestades, venceu todas as hostes do inferno. Jesus já destronou Satanás, Jesus já quebrou a sua autoridade. Assim como Josué entrou na terra e os reis foram dominados, isso não garantia a posse de toda a terra, mas a autoridade dos reis estava quebrada.
Nós ainda temos terra para conquistar, mas os príncipes do maligno já estão com a sua autoridade quebrada, porque Jesus os destronou e os despojou de toda a autoridade, conforme Paulo diz aos Colossenses, quando triunfou deles na cruz do Calvário. E isso nos dá uma ousadia. Eu posso enfrentar os inimigos de fora, porque eles não têm mais autoridade sobre mim, eles não têm poder sobre mim. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu tenho armas para vencer, eu tenho o poder de Deus, o Espírito do Senhor me assiste, então eu vou alcançar a vitória. Quando nós lemos o livro de Josué e outros textos da Bíblia que se relacionam com o confronto, nós vemos que o temor do Senhor caiu do lado do inimigo, por causa das vitórias que estavam em Israel. Aí em Josué no capítulo 11, Josué capítulo 11, versículo 23, você vê o relato das guerras que ele encetou. 11, 23. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel. Aqui no capítulo 12 tem a lista dos reis que ele conseguiu vencer, e o versículo 24 diz: e o rei de Tirza, 31 reis ao todo. Josué venceu todos eles, e vencendo todos eles, chegou e deu a terra por herança. Assim Jesus venceu e nos deu a terra por herança. Mas é preciso notar uma coisa. Em Colossenses 2,15, você pode ir para lá no Novo Testamento, Colossenses 2,15, lemos: tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Essa é uma figura militar. É uma figura militar que significa o quê? Quando os soldados romanos iam para uma batalha, eles venciam a batalha e traziam os soldados vencidos, e esses soldados vencidos eram despojados das suas insígnias, e eles eram amarrados uns aos outros, e eram trazidos em procissão, expostos à vergonha. Expostos à vergonha. Foram vencidos. Isso é exatamente o que aconteceu com Jesus. O que acontece aqui com Jesus? Lá no reino do Espírito, Jesus entrou em batalha, venceu a Satanás e os seus principados, e eles foram despidos e desfilaram em procissão, expostos no reino do Espírito como soldados vencidos, sem insígnias e sem autoridade. É exatamente o que acontecia com os soldados que os romanos levavam em procissão, nus, despidos para a sua vergonha, para mostrar que o comandante foi vencedor. Foi o que Jesus Cristo fez com Satanás e todas as suas hostes no reino do Espírito. Toda a corte celestial foi testemunha desse desfile dos derrotados. Glória! Isso nos dá autoridade. Aleluia! Estou mostrando o paralelo que existe entre Jesus e Josué. E agora a terra é nossa. Amém? A terra é nossa. Josué agora pegou a terra depois de vencer os reis e a dividiu entre as tribos de Israel. E Jesus Cristo chegou para a sua igreja e disse: toda a autoridade me é dada nos céus e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou convosco.
Glória a Deus. Não há mais problema com o inimigo. Diga ao seu vizinho: não tenha medo do inimigo. Agora diga: eu não tenho medo do inimigo, porque eu estou do lado vencedor. Eu vou enfrentar cada inimigo na autoridade do Senhor Jesus e vou vencer. Glória a Deus. Mas em Juízes, no capítulo 1, versículo 1, você vai verificar que apesar de tudo, tem conquista, hein? Queremos abordar um aspecto que parece contraditório, mas não é. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Vem cá, mas Josué não venceu os reis? Como é que agora, depois da sua morte, ainda vamos ter? Quem vai pelejar primeiro contra os cananeus? Acontece que apesar de os reis terem sido derrotados, ficaram pessoas de cada um desses grupos ainda dentro da terra, porque eles teriam que conquistar passo a passo a terra. O texto diz que eles ficaram ali para provar. E se eles não destruíssem o seu inimigo, o inimigo seria como espinho nas suas ilhargas, como espinho na carne. Amados, Jesus partiu, ele venceu tudo e partiu. Mas ainda assim temos que conquistar. Temos que ir à peleja. E há muita gente que diz: ah, não, eu não preciso lutar, Jesus já venceu, eu estou em Cristo. É por isso que a sua vida é uma miséria. Porque você toma tudo por garantido e se ilude na sua mente. Ah, o demônio não me toca. Não toca? Dê uma brecha e veja se ele não entra. Não adianta você estar trazendo ensino que só enche a sua cabeça, mas não afeta as suas circunstâncias. Só Deus sabe o que acontece dentro do coração de cada pessoa que está sentada nos bancos das igrejas. Que muitos não têm coragem nem de se abrir. Anda tudo com uma máscara. Glória a Deus e aleluia. E lá dentro agonizando em verdadeiras prisões. E um olha para o outro, pensa que o outro está ótimo, porque está todo mundo contente aparentemente. E nenhum tem coragem de dizer ao outro, porque se todos se abrissem, você ia ver o que é que ia acontecer. Muitas vezes vêm se abrir diante do conselheiro em quem eles confiam. Eu ouço cada confidência e o meu interlocutor não teria coragem de revelar isso a muitos. Quando eu pergunto: você já procurou alguém na igreja? Não tenho coragem. É um líder lá, está na frente, instruindo, mas a sua alma em pedaços. Não, amados, há uma batalha, mas não tememos a batalha, porque a vitória é nossa. Amém? A igreja precisa lidar com a presença do inimigo no seu meio. A igreja precisa enfrentar, em vez de ignorar, ela tem que enfrentar. Enfrentar e vencer. Vamos tomar mais um texto. Em Juízes capítulo 1, versículo 9. Você vai ver que eles não possuíram a terra toda. Juízes capítulo 1, versículo 9. 19, quero dizer. Assim estava o Senhor com Judá, o qual se apoderou da região montanhosa, mas não pôde desapossar os habitantes do vale, porquanto tinham carros de ferro. O Senhor estava com eles, mas o que diz o texto? Não desapossaram os habitantes do vale, ainda ficaram alguns lá, num enclave.
fortificados, tinham carros de ferro. No versículo 21, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém, pelo que estes ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Não é até o dia de hoje, até o dia de hoje quando o escritor escreveu. Ali em Jerusalém, lá estavam os jebuseus. Verso 27, Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seã e suas vilas, nem os de Taanac e suas vilas, nem os de Dor e suas vilas, nem os de Ibleão e suas vilas, nem os de Megido e suas vilas. Porém os cananeus persistiram em habitar naquela terra. Destruíram muitos dos inimigos, mas alguns persistiram em ficar. Verso 12 do capítulo 2, abandonaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Por quê? Eles deixaram o inimigo na terra, e o inimigo que estava na terra, no meio deles, levou-os à queda. Temos que lidar com o inimigo e expulsá-lo do nosso meio, da nossa presença. Temos que lidar com as obras do inimigo em nós e rejeitá-las e nos libertarmos totalmente delas. Amém? Jesus veio para enfrentar o inimigo. Em 1 João 3,8 a palavra declara: para isto o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Desfazer as obras do diabo. Jesus veio enfrentar a Satanás. E nós também vamos enfrentar a Satanás. É por isso que em Marcos 16 ele diz: em meu nome expulsarão demônios. É por isso que diz em Tiago: resistir ao diabo. Resiste, enfrenta. Por isso Jesus diz: dou-vos autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno. É por isso que a palavra nos dá armas, nos dá uma armadura, porque existe uma batalha, existe uma presença do inimigo. Satanás está vencido, mas os seus demônios andam aí à solta. Há remanescentes por aí. E se nós permitirmos que eles convivam conosco, eles vão nos destruir. Temos que encará-los. Temos que realmente enfrentá-los. O desafio está diante de nós. Vamos enfrentá-los. Mas também, irmãos, há um desafio. Não só de enfrentar os inimigos externos, mas também os inimigos internos. Que internos você vai dizer? Nós temos que encarar a nossa alma. A terra da nossa mente, a terra das nossas emoções, a terra da nossa vontade e a terra do nosso corpo. Essa é a conquista por dentro. A conquista da mente, a conquista das emoções, a conquista da vontade e a conquista do corpo. Meu espírito é redimido, mas a minha alma precisa de restauração. Já abordamos num dos programas da televisão sobre Tiago 1:21. Ele está falando para a igreja e diz: recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Salvar o quê? A palavra no grego é sozo, e ela é abrangente. Ela envolve não apenas a redenção do espírito, mas ela envolve uma libertação do homem total, no espírito, na alma, no corpo. Se o nosso telespectador não está habituado a nos ouvir, queremos deixar claro que nós não confundimos alma com espírito. Nós somos um ser espiritual. A essência do nosso eu é nosso espírito. Possuímos uma alma. E a alma é composta pelos nossos pensamentos, os nossos sentimentos e a nossa vontade. Portanto, quando eu uso a palavra alma, eu estou me referindo ao mundo da mente, ao mundo das emoções e ao mundo da vontade. Compreende? Está claro? Amém? O que foi nos dado em Cristo precisa ser possuído.
E nós gostaríamos de, antes de entrar nesta área do que nós possuímos para enfrentar o inimigo, vamos usar uma outra figura dentro da Bíblia. Possuir terra, enfrentar inimigo, para mostrar aos irmãos a importância de colocar a nossa personalidade diante de Deus e trabalhar nela. Deus tem um alvo para nós. Qual é o alvo de Deus? Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Para isto, Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Ele nos predestinou para quê? Para sermos conformes à imagem do seu Filho. Deus quer que eu reflita a imagem de Jesus. Por quê? Eu sou filho. Todo filho tem que se parecer com o Pai. Jesus é o filho primogênito, que está gerando muitos irmãos. E o propósito de Deus é que o Espírito trabalhe dentro de nós, até que nós reflitamos a imagem do Senhor Jesus. E o Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Em 2 Coríntios 3, 18, a palavra diz exatamente qual é a função do Espírito. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A versão amplificada diz que enquanto nós estamos contemplando na palavra, como em um espelho, a glória do Senhor, nós estamos sendo constantemente transfigurados na verdadeira imagem de Jesus pelo Espírito Santo. Transfigurado, o que é isso? A minha personalidade deve se transfigurar até que ela comece a refletir as marcas da personalidade de Jesus. Amados, não há nada errado com o nosso espírito. Se nós passarmos pelo novo nascimento, não há nada errado com o nosso espírito. A vida de Deus está em nosso espírito. Mas a nossa alma precisa de restauração, precisa de libertação. Eu usarei duas palavras, restauração e libertação, porque as duas coisas caminham juntas. Meu espírito é recriado, mas a minha alma precisa ser liberta, minha alma precisa ser restaurada. E em Efésios capítulo 4, quando Paulo fala dos ofícios que Jesus Cristo estabeleceu na igreja, ele diz qual é o propósito de se ter dentro da igreja o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Tem um propósito. No versículo 12 ele diz: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo, edificação, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude em Cristo. Deus quer nos ver amadurecidos como Jesus. Aleluia. Diga: meu espírito foi recriado. Nele habita a glória de Deus. Nele está o Espírito de Deus. Ele é o santuário. Agora saiba de uma coisa: este espírito precisa de proteção. Esse espírito está escondido dentro da nossa alma. Para que esse espírito se manifeste, tem que romper com a alma. A minha alma pode enclausurar o meu espírito. A minha alma pode bloquear o meu espírito. A vida de Deus está no meu espírito, mas se a minha alma não sofrer um processo de restauração e libertação, nunca
nunca manifestarei a vida de Deus, porque para que eu manifeste a vida do meu espírito, eu faço através de um corpo. E esse corpo expressa o que vem de dentro da alma, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas decisões. Por isso nós vamos usar agora outra figura, que é um incidente na vida de Israel, para extrair daí alguns princípios que vão nos ajudar. Nesse contexto, não vamos ter tempo de abordar a terra da mente, a terra das emoções e a terra da vontade. Eu gostaria de poder fazer isso. Numa outra altura, em algum outro lugar, não sei. Ainda hoje, quando estava estudando a palavra, eu disse: Pai, como eu gostaria de ministrar assim, um mês inteiro, só nesta área de possuir a terra, abordando todos estes aspectos da conquista. Abra seu espírito, para que ele traga luz ao seu coração. E um dos incidentes que mais nos ensina sobre esta questão, na vida de Israel, diz respeito ao povo na Babilônia. O povo foi levado cativo para a Babilônia. Depois de um período de 70 anos, o povo regressa à terra, sob a liderança de Zorobabel. Quando o povo chega na terra, o primeiro passo é a restauração do templo. Vamos para Esdras. No capítulo 1, Ciro emite um decreto, e é interessante que o decreto de Ciro, para o regresso do povo, se concentra numa coisa: é a casa do Senhor. Versículo 1: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, proferida pela boca de Jeremias. Jeremias foi quem profetizou que levariam 70 anos. Despertou o Senhor o espírito de Ciro. Quem despertou a Ciro? O Senhor. De modo que ele fez proclamar por todo o seu reino de viva voz e também por escrito este decreto. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é Judá. Deus havia colocado o seu nome em Jerusalém. Seu nome estava em Jerusalém. Nabucodonosor havia destruído o templo. Aquele templo era o centro do culto, era o centro da adoração, era o centro dos sacrifícios. Ali estava a Arca da Aliança. Ali estava o santuário. Exatamente aquele lugar de onde Deus falou com Moisés. Ali estava a Shekinah, a glória, a presença manifesta de Deus. Esse templo é destruído. E agora, movido por Deus, Ciro manda o povo regressar. Mas o que domina o coração de Ciro é a casa do Senhor. Edificar a casa do Senhor. E por 3 vezes no decreto de Ciro faz-se menção da casa do Senhor. Quando Deus mandou Moisés edificar o tabernáculo, ele diz: edificar-me-ão um tabernáculo para que eu possa habitar no meio deles. Essa era a função do tabernáculo, para que Deus pudesse habitar no meio deles. Portanto, quando o povo partiu, o verso 5 diz: então se levantaram os chefes das casas paternas de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo espírito Deus despertara, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. A edificação do santuário, a edificação da casa do Senhor que os domina. Porque o coração de tudo é a casa do Senhor. Eles restauram o templo. E há uma alegria. Jerusalém tem o templo.
volta o culto, volta a adoração, voltam os sacrifícios, volta o regozijo, volta a bênção espiritual. Mas houve um problema. O templo estava restaurado, mas os muros estavam caídos. E apesar do templo estar na cidade, portas destruídas e muros destruídos, toda a cidade estava aberta à infestação dos inimigos. Que é o templo? É o Espírito. Nosso Espírito é o templo. E os muros? Nossa alma, nossa personalidade. O templo está escondido atrás dos muros. Se eles não estiverem reparados, os inimigos infestarão a nossa alma e poluirão o santuário. Por isso, quando chegamos em Neemias, e aqui em Neemias nós vamos parar um bom tempo. Verso 3. Neemias recebe um relatório. E o relatório diz: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. Neemias se move em seu coração. Por quê? Porque embora o templo esteja ali, o santuário esteja ali, os muros estão caídos, e porque estão caídos, o povo está em grande aflição, em grande vergonha, em grande opróbrio. Amados, essa é a situação da igreja hoje. Apesar do nosso coração ter se transformado num santuário, os muros da nossa alma, quantas vezes estão caídos, cheios de fendas. As portas que são lugares de decisão estão queimadas a fogo. E as nossas decisões não são tomadas como devem. Não sabemos a quem fechar as portas, a quem abrir as portas. E assim o inimigo vai entrando para dentro da nossa alma, e lá vamos nós vivendo em grande aflição. Qual é a raiz ou a causa de tanta aflição na igreja, de tanta depressão, de tanta opressão, de tanta mentira, até mesmo adultério, até mesmo sensualidade? O que é isso? São muros caídos. Muros caídos, o caminho está aberto para o inimigo entrar. Todos nós aqui crescemos sem muralhas. Compreendem? E quando foi estabelecido dentro de nós o santuário, muitos de nós não foram ensinados a edificá-las. Viemos a Cristo, mas desde que entramos no planeta Terra, a nossa alma foi infestada. Quanta coisa foi incorporada à nossa alma. Trazemos em nossa alma heranças profundas dos nossos pais e antepassados. Parecemos-nos com os nossos pais, com os nossos avós. Mas essas semelhanças contrariam a vida de Deus dentro do nosso espírito. Eu quero dizer aos amados irmãos aqui que nós não devemos nos parecer nem com o papai, nem com a mãe, nem com o vovô, nem com a vovó. Nós devemos nos parecer com Jesus Cristo. É uma nova vida, mas para que isso aconteça, temos que restaurar os muros. Temos que construir os muros e estabelecer as portas. E temos que limpar o monturo que ficou aí dentro. É uma limpeza para depois ser preservado de outros intrusos. Primeiro vamos empurrar tudo que tem aí. Neemias tem um nome interessante. Seu nome significa Consolador. Por isso
Esse é para nós um tipo do Espírito Santo, o nosso Consolador. Neemias se moveu em suas entranhas com a desolação do povo em Jerusalém. O Espírito Santo de Deus também se move em suas entranhas e geme, gemidos inexprimíveis, quando ele olha para a igreja e vê as almas dilaceradas. O Espírito Santo tem o seu coração voltado para a igreja. Foi Ele que construiu dentro de cada um de nós um santuário. E hoje Ele vem em nosso socorro, como nosso consolador, como nosso ajudador, como nosso mestre, guia e advogado, para nos ajudar nesta grande obra de restauração e libertação. É pelo Espírito de Deus que nós vamos edificar os muros e colocar aí as portas. Não vou ter tempo de passar por todo o livro de Neemias, mas nós iremos dar alguns princípios. Os irmãos sozinhos vão estudar e os irmãos vão cavar muita coisa daí de dentro com essa visão que os irmãos vão adquirir neste estudo. O que tem aqui? Muros caídos, portas, torres e reservas de água. Há fontes de água, há torres, há portas e há muros. Os muros protegem a cidade, protegem, portanto, o santuário, porque a importância da cidade não é a cidade em si, a importância da cidade reside no santuário. É a presença de Deus. As portas servem para que haja acesso, entrada e saída, mas há guardas nas portas para saber o que entrar, quando entrar e o que sair. Existe, por exemplo, a porta do monturo. Para que ela serve? Por ela o lixo tem que ser jogado para fora, e ela tem que ser fechada quando querem trazer mais lixo para dentro. Tem a porta velha, por exemplo. Para que serve ela? Por ela temos que jogar toda a velharia que está dentro de nós. Mas nós temos que fechá-la para não deixar as outras entrarem. Bem, não estou falando sobre as portas, cada uma tem o seu significado, mas lá estão torres junto das portas. Para quê? As torres são lugar de vigilância, para que se olhe ao longe e veja se o inimigo está vindo. Glória a Deus, o Espírito Santo de Deus ocupa a torre na nossa alma. E se a torre estiver restaurada, haverá um sinal de alerta. Cuidado, por essa porta está vindo um inimigo. Fecha a porta. Ou por essa porta Deus quer entrar. Escancare a porta. Junto também tem uma fonte de água. Para que servia essa fonte de água junto da torre? Para apagar os dardos inflamados do maligno. As guerras naquele tempo eram com flechas incandescentes. Eles pegavam algum material inflamável, colocavam na ponta da flecha, ateavam fogo e soltavam as flechas para incendiar. Então era preciso ter uma fonte d'água junto ao lugar de proteção, para que, vindo as tochas inimigas, a água pudesse apagar. Aleluia. E nós temos a água da palavra, que não apenas nos purifica, mas nos dá vitória também contra o inimigo e as suas setas inflamadas. Temos a nossa fé, o escudo da fé, com o qual apagamos os dardos inflamados do maligno. Não perca na próxima semana a continuação deste assunto. É isto aí. Esta é a primeira parte do nosso estudo sobre a restauração da personalidade. Tudo quanto você tem que fazer é expor-se ao Espírito de Deus e à palavra. O Espírito Santo, o Consolador, está com você. Ele vai lhe ajudar. Ele quer trazer uma cura total para a sua vida e uma restauração total. Nesta hora que o Espírito de Deus comece a operar dentro de você e a levar-lhe aquele ponto de uma cura completa na sua alma.